Olá, bem-vindos à correção das questões de história da prova do CST-APM de 2018-2019. Nós estamos respondendo as questões de número 36 até a de número 40 e agora nós vamos corrigir a questão 38. Então, sem mais delongas, vamos à questão. Talvez seja de alguma utilidade acompanhar de perto as manobras políticas dos líderes dos fazendeiros na década de 1880. Então, nós temos aqui a primeira, o nosso contexto histórico, 1880. Quando conseguiram organizar um sistema que forneceu a primeira imigração em grande escala no país e permitiu a abolição da escravidão de forma relativamente pacífica, especialmente em comparação, por exemplo, com os Estados Unidos, onde o processo de abolição levou 4 anos de guerra civil e acarretou 600 mil mortos. Michael Hall, Os Fazendeiros Paulistas e a Imigração. É uma citação, Fernando Teixeira da Silva, República, Liberalismo e Cidadania. Bom, essa questão é uma questão mista. Nós vimos na 36 e na 37 que uma delas, o texto ajudava a gente a responder a pergunta e a resposta estava no próprio texto. A outra exigia um conhecimento histórico mais aprofundado. Aqui o texto vai ajudar mais a gente do que a questão 37, mas a resposta não está aqui dentro, como na questão 36. Algumas alternativas a gente vai conseguir eliminar com base no que a gente tem no texto e as outras questões a gente vai ter que saber alguma coisa que não está necessariamente escrita aqui, tá? Então esse aqui é o texto, vamos à pergunta. A pergunta é, o texto alude a 2 fenômenos sociais interligados em uma situação histórica no Brasil de... Então aqui ele está falando de 2 fenômenos sociais interligados, ou seja, a abolição da escravidão no Brasil e a abolição da escravidão nos Estados Unidos, que apesar de terem acontecido mais ou menos na mesma época, o processo foi completamente diferente. Aqui no Brasil como algo gradual e pacífico, e nos Estados Unidos como algo que levou 4 anos de uma guerra civil que levou assim, milhares de pessoas, 600 mil mortos, né? Então essa é a pergunta. Qual que é o texto alude a 2 fenômenos sociais interligados em uma situação histórica no Brasil de. Então ele quer saber a situação histórica no Brasil na época em que ele está comparando esses 2 fenômenos sociais. A. O desenvolvimento da economia urbano-industrial em prejuízo dos latifúndios monocultores. O desenvolvimento da economia urbano-industrial. Não é o caso dessa alternativa, porque nessa época a economia do Brasil era majoritariamente agroexportadora, tá? Então, na verdade, a Revolução Industrial viria alguns anos depois e o Brasil ainda sempre um pouco na retaguarda desse avanço tecnológico. Então, na verdade, a economia mundial ainda era uma economia extremamente dependente das fazendas, dos latifúndios e etc. A questão industrial só viria um pouco mais para frente, não muito, mas um pouquinho mais no futuro, e o Brasil ainda andava na retaguarda desse desenvolvimento industrial. E os latifúndios monocultores ainda não havia nenhum prejuízo ainda, eram eles que mandavam, né, na economia do Brasil, e foi assim até metade do século XX. B. Guerra civil com o objetivo de extinguir a exploração social, assim como ocorria em países americanos. Aqui ele está perguntando especificamente da situação histórica no Brasil. E aqui ele fala guerra civil, certo? Só que se a gente for aqui no texto, conseguiram organizar um sistema que forneceu a primeira imigração em grande escala no país e permitiu a abolição da escravidão de forma relativamente pacífica. Se ele diz que a abolição da escravidão no Brasil foi relativamente pacífica, e aqui as alternativas dizem respeito especificamente à situação histórica do Brasil, então o próprio texto está respondendo para a gente que não houve nenhuma guerra civil com objetivo nenhum. Então a questão B, a alternativa B, logo de cara o texto já está mostrando para a gente que não há qualquer... ele está completamente equivocado. C. A oposição das elites políticas brasileiras à entrada no país de populações de origens nacionais diversas. Na verdade, o que aconteceu
foi exatamente o oposto disso, né? As elites políticas brasileiras foram a favor da imigração de populações de origem nacionais diversas. Então você pega, a região sul sofreu, nessa época, uma colonização alemã muito intensa. Aqui em São Paulo nós tivemos uma colonização italiana, colonização além da portuguesa, claro. Depois, no início do século XX, vieram os imigrantes japoneses. Então, assim, o Brasil, como todos sabem, é um país extremamente multicultural, principalmente por conta dessa não oposição, dessa aceitação das elites políticas brasileiras à entrada de populações de origens nacionais diversas, o que torna essa questão, então, errada. D. Garantia da manutenção da oferta de trabalho para uma economia dinâmica agroexportadora. Garantia da manutenção de oferta de trabalho. É exatamente isso que acontecia. Eu falei em uma questão anterior que a economia brasileira, até metade do século XX, foi baseada nas fazendas e nos latifúndios. Então, com a abolição da escravidão, você garante a manutenção da oferta de trabalho para uma economia dinâmica agroexportadora, ou seja, as fazendas continuaram funcionando a todo vapor, né? E a estabilidade socioeconômica em um momento de aprofundamento das lutas políticas republicanas ainda não era o momento, apesar de já existir uma certa movimentação no sentido republicano. Ainda em 1880 não era o caso aqui, e também não tinha muita coisa a ver a abolição da escravidão especificamente com a proclamação da República ainda nesse período. Então, a alternativa correta é a alternativa D. Espero que vocês tenham acertado essa questão e até a próxima.